Oi, gente, bom dia. Vamos aquecer o coração com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Não passe fome. Você vai entender. O texto que eu quero ler com você está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 24 em diante, que diz assim, ó. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Uma pausa por aqui. Preste atenção. Olha como a fome ela causa reações absurdas no ser humano, na sociedade, etc. Aqui fala de uma estratégia que era muito usada nos tempos bíblicos, quando uma nação queria conquistar outra nação ou uma cidade. O que é que eles faziam? Eles cercavam aquela cidade, impedindo a entrada de mercadorias, impedindo o comércio, e, consequentemente, com o passar dos meses e até de alguns poucos anos apenas, haveria escassez de alimento e, consequentemente, aquele povo ia passar fome. Era o que estava acontecendo aqui em Samaria. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou Samaria e, passado um tempo, a Bíblia diz que houve fome. E olha que absurdo. A Bíblia diz que uma cabeça de um jumento ela era vendida por 80 peças de prata. Uma cabeça de um jumento. E uma caneca de esterco de pombo. Então, você imagina que para uma pessoa ela se prestar a uma situação como essa, de ter que comer cocô de pombo, é uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Então, tenta imaginar a situação de fome que aquele povo se encontrava. Mas não bastasse isso, a situação ainda iria piorar. Eu vou só narrar aqui para você. Uma mulher relata ao rei que ela tinha combinado com outra mãe de cozinhar o seu filho e elas comerem o filho dela, canibalismo, e amanhã elas comeriam o filho da outra mulher. E assim foi feito. Elas chegaram ao ponto de cozinhar o próprio filho, e no dia seguinte, quando esta mulher foi pedir a outra com quem ela havia combinado o filho dela para elas comerem, a outra havia negado. Uma situação, imagina só, desesperadora. Então, o que eu quero mostrar para você? A que ponto a fome ela leva o comportamento de uma pessoa, de um povo, de uma sociedade, leva ao completo desespero. E a estratégia do inimigo era justamente essa, era impedir o acesso deles ao alimento. O que eu quero dizer com você? Eu não estou falando aqui agora de não passar fome no sentido físico, mas eu quero levar isso para o lado espiritual. A mesma coisa a mesma estratégia que era usada nos tempos antigos para fazer com que as pessoas de uma cidade, de um país, não tivessem acesso ao alimento, ou seja, cercava eles, a mesma coisa o inimigo nos faz hoje. Quando a gente percebe, nós estamos cercados de serviços, de atividades, de distrações, de problemas, de tantas coisas que a gente não percebe que estamos sem o alimento principal para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Deus providenciou um alimento para a existência do ser humano. E o único alimento que pode suprir todas as necessidades espirituais do ser humano é a palavra de Deus. Estão na palavra de Deus. Ela é o nosso pão de cada dia que Deus nos dá hoje e amanhã e depois de amanhã e sempre. Só que quando nós paramos para analisar com cuidado, a gente vai perceber que muitas vezes estamos cercados de tantas coisas, de tantos afazeres, de tantos movimentos que nós mesmos colocamos na nossa rotina e estamos sem acesso à palavra de Deus.
sem tempo para ir à igreja, cultuar, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para orar porque estamos cansados, sem comprometimento com o jejum porque estamos desinteressados, ou seja, estamos cercados e sem acesso ao alimento, a palavra de Deus, que é o suprimento espiritual que Deus providenciou para o ser humano. E quando existe essa escassez de alimento espiritual, o que a gente vê é uma desordem do comportamento das pessoas. As pessoas vão ficando mais agressivas, mais impacientes, mais nervosas. A nível de sociedade, a gente vê a criminalidade aumentando, a injustiça, a desigualdade, a maldade do ser humano, tantas outras coisas. Tudo por causa da falta do alimento que o ser humano precisa, que é a palavra. Você percebe que quando uma pessoa ela tem um encontro com Cristo, a palavra de Deus entra no seu coração, começa a fazer parte da sua vida, aquele que cometia crimes muda o comportamento. Aquele ou aquela que se prostituía não usa mais o seu corpo para a prostituição. Aquela pessoa que de repente era violenta, era agressiva, impaciente, nervosa, depressiva, tudo isso muda nela. O comportamento de uma pessoa que é alimentada pela palavra de Deus muda completamente. Então, qual o cuidado que você tem que ter para não passar fome? Fome espiritualmente falando. Na oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, tem uma parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus tem pão, alimento, palavra, resposta, direcionamento disponível para nós todos os dias. Mas muitas vezes você está sendo cercado de tantas coisas e não percebe que o inimigo está fazendo você passar fome. E aí falta fé, falta força espiritual, falta ânimo, falta alegria, falta o Espírito Santo de Deus na sua vida. Falta a presença poderosa de Deus tomando conta do seu ser. Ou seja, você está passando fome. Fome espiritualmente falando. Então você tem que tomar cuidado para não passar fome. Quando nós passamos fome, nós, infelizmente, adotamos comportamentos totalmente contrários àquilo que Deus planejou para nós e acabamos nos prejudicando e prejudicando outras pessoas que estão em nossa volta. Então, a título de indivíduo, a fome espiritual provoca depressão, provoca tristeza, provoca impaciência, nervosismo, agitação, doenças, desordem financeira. A nível de sociedade, é o que a gente está vendo aí hoje. Desigualdade, injustiça, violência, criminalidade, maldade, morte, tantas outras coisas. Por quê? Porque falta para o ser humano a palavra de Deus. O alimento que verdadeiramente eles precisam, mas que eles estão sem acesso, porque o inimigo os cercou. A sociedade hoje está cercada de ideologias, de dogmas, de religiosidade, e tudo isso e tantas outras coisas que nem tem como citar aqui, impedem com que essas pessoas tenham acesso a este alimento aqui, ó, a palavra de Deus. Ir à igreja é uma coisa desinteressante, é para religioso, é para fanático. Então as pessoas não se interessam por outras coisas. Mas é uma estratégia do inimigo, desde os tempos antigos, para impedir que as pessoas acessem o alimento. Isso foi usado em Samaria, isso foi usado em Jerusalém, e há um distúrbio pessoal e um distúrbio social, a ponto de a gente ficar assim, boquiaberto, com o comportamento daquelas pessoas que estão passando fome. Então eu estou aqui como ministro de Deus para dizer para você, não passe fome. Corra para se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Vá à sua igreja frequentemente. Pare de dar desculpas. Seja mais assíduo, assídua. Pare de preguiça, pare de ficar acostumado com cultos online. Congregue, busque a Deus. Você tem uma Bíblia em casa, leia todos os dias. Leia livros cristãos que vão fortalecer o conteúdo da tua fé, que vão te fortalecer espiritualmente. Não passe fome.
Eu estou aqui para dizer isso para você. Há alimento do céu, há maná do céu disponível para você todos os dias. Amém? Eu quero fazer a oração por ti, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui nesse Aquecendo o Coração de hoje, o Senhor falou poderosamente conosco, com essa pessoa também que está nos acompanhando. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa ter acesso ao coração dessa pessoa através dessa palavra, que haja um despertamento espiritual, para que essa pessoa se renda completamente a Ti, se volte para o Senhor, Deus, e viva aquilo que o Senhor planejou para ela, que é viver na Sua presença. E o mais o Senhor fará. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Aqueça o seu coração com a palavra de Deus. Lembre de seguir aqui o canal, deixa o like e compartilha. Isso aqui vai abençoar muitas pessoas, tá bom? Forte abraço.